Hoje continuamos a ver Jesus, a boa notícia. Eu preciso iniciar esta mensagem com uma ressalva, muito importante. Não é propósito do Espírito Santo, e por causa disso não é meu propósito também, jamais atirar pedras na igreja de Cristo. Quando a mulher pega em flagrante adultério, foi lançada aos pés de Jesus para que fosse apedrejada, a Bíblia diz que o Senhor desafia os acusadores daquela mulher, dizendo: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E com esta frase o Senhor Jesus impede o apedrejamento da adúltera. Ora, se Jesus não aceitou que uma adúltera fosse apedrejada, Ele permitiria que fizessem isso com a sua noiva, que é a igreja? Claro que não. A verdadeira igreja de Jesus Cristo, no dizer do próprio Jesus, é o sal da terra e a luz do mundo. Ela não é escuridão. A verdadeira igreja de Cristo não é um pó insosso que não serve para nada, bem ao contrário. O mundo, isso está registrado, glória a Deus, a partir de agora, o mundo possui uma dívida espiritual, moral, social, política e por aí vai, com a verdadeira igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo é o meio pelo qual Deus ainda tem preservado o nosso mundo, moralmente, espiritualmente, socialmente, nas suas inter-relações. Há uma dívida para com a igreja. Então, de modo nenhum, as ressalvas que vão acontecer aqui em dados momentos da mensagem, as observações, as considerações, elas não são e não podem ser um atirar de pedras na verdadeira igreja do Senhor. Então, em certos momentos da mensagem, a crítica só poderá estar recaindo sobre algo que nós poderíamos chamar de uma quase-igreja. São aqueles que tiveram contato com o Evangelho, até chegaram a crer, mas em algum instante deixaram o caminho da graça, deixaram de ser graciosos. Porque o caminho da graça na vida do cristão, a chama da graça acesa no coração da igreja, faz de todos os integrantes desta verdadeira igreja pessoas graciosas. A graça nos faz graciosos. O Evangelho é a boa notícia de que Deus enviou o seu Filho único ao mundo para salvar os pecadores da condenação dos seus próprios pecados. O eterno Filho de Deus veio salvar. A quem Ele veio salvar? A Bíblia é clara: a todos. Já no nascimento de Jesus Cristo, é surpreendente que os primeiros a receberem a notícia tenham sido pastores de ovelhas. A imagem que a sociedade palestina tinha dos pastores talvez não fosse das melhores. Um estudioso que é membro da Academia Francesa, ou foi membro da Academia Francesa de Letras, Henry Daniel Rops, ele conta para nós que, aspas, os pastores não eram olhados com grande confiança, pastores de ovelhas, animais, estamos falando de pastores de animais, né? Havendo até mesmo um ditado popular que incluía a sua atividade entre as profissões que o judeu não devia ensinar a seu filho. Isso era provérbio entre os judeus nos dias de Jesus. Não ensine seu filho a ser pastor de ovelhas. Eles procedem por vezes de modo desonesto. Mas a Bíblia diz para nós que os pastores foram dos primeiros grupos aos quais Deus escolheu revelar a chegada do seu Filho, do Salvador do mundo. Pessoas que ao menos parte da sociedade palestina desprezaria. E depois desse grupo, a Bíblia diz que Deus escolhe revelar a chegada de Jesus a uma parte da sociedade que a religião desprezaria, e diríamos até com motivos justos. O segundo grupo a receber a notícia de que o Salvador nasceu foram astrólogos orientais, magos, homens cuja profissão era expressamente condenada pela própria lei de Deus. Levítico 19, verso 31. Não vos voltareis para os que consultam os espíritos dos mortos, nem para os que adivinham o futuro. Magia, feitiçaria,
porque eles vos contaminariam. Eu sou Yahvé, vosso Deus. Deuteronômio 18, versos 10 a 12. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Esse lança fora aqui é referência aos antigos habitantes da terra prometida. Justamente porque eles praticavam estas e outras coisas, Deus diz: eu os estou removendo da terra prometida, entregando essa terra que eles ocupavam a vocês, meu povo. Não entrem nessas práticas, porque senão os próximos a serem removidos serão vocês. É o que Deus está dizendo. A chegada dos magos do Oriente a Jerusalém, trazidos por Deus para adorar e entregar presentes ao recém-nascido Salvador, é um sinal claro de Deus. Deus dizendo: eu estou completamente disposto a inocentar o culpado, a libertar o cativo, a abrir os olhos a toda e qualquer pessoa que esteja vivendo no engano. Eu vou salvar. Eu vou aceitar, eu vou receber, eu vou salvar. Mateus capítulo 2, verso 1 diz: e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém. Verso 11: e entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, os magos o adoraram. E abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Mas a lista de fatos inusitados não para por aí, não se encerra aqui. Entre os pastores que recebem a anunciação dos anjos e vão lá ver o bebê, entre os pastores e os magos, ambos os grupos recebem a revelação de Deus de que o bebê era o Salvador do mundo. A Bíblia conta para nós que há um judeu piedoso chamado Simeão, possivelmente idoso, porque ele já está no fim da vida, ele está prestes a morrer, diz o texto, e uma certa viúva, e aqui a Bíblia diz a idade da pessoa, essa viúva se chamava Ana, estava com 84 anos aproximadamente, era uma profetisa, uma mulher que tinha ficado viúva depois de viver, diz a Bíblia, apenas 7 anos com seu marido. Para esses dois, entre os pastores e os magos, Deus vai revelar a identidade de Jesus. O testemunho desses dois anciãos com idade muito avançada, talvez, fosse encarado pelo menos por parte da população da Palestina, com um certo ceticismo. Alguém perguntaria: estariam eles em pleno uso de suas faculdades mentais? Ana, por exemplo, começa a falar para todas as pessoas no templo sobre o menino, uma velhinha de 84 anos. Sim, estavam. Não apenas estavam em pleno uso das suas faculdades mentais, mas ambos estavam cheios do Espírito Santo, diz a Bíblia. Jesus estava sendo revelado, a identidade dele estava sendo revelada a trabalhadores simples como pastores, a pagãos como os magos, a pessoas muito idosas como Simeão e Ana. E na continuação dessa história, a Bíblia vai dizer para nós em Lucas 2, verso 39: e quando acabaram, José e Maria, de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus iria crescer em Nazaré, uma pequena cidade da Galileia, e a Galileia sendo uma das regiões mais desprezadas pelos judeus. Ou seja, se Nazaré era uma pequena cidade de uma região desprezada, Nazaré era exatamente aquilo que Natanael vai dizer para Filipe em João capítulo 1, verso 46, um lugar insignificante, inexpressivo, um nada. Natanael diz isto em João 1, 46 para Filipe: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O que é Nazaré? Mas entre os nazarenos, diz a Bíblia, Jesus cresceria. O Salvador
quis se revelar a todo tipo de gente. Ele veio para salvar todo mundo. Aleluia. Esse é o Evangelho. O Cristo que veio para salvar todo mundo. O Deus que tem um amor que não se limita. Preste muita atenção nisso. O amor de Deus não se limita à nossa lista mental de um pequeno grupo de pessoas selecionadas que se parecem conosco. Não é só esses que Deus ama, não. Deus ama igualmente a pessoas que são completamente diferentes de nós. Dou exemplos. A mensagem da graça, segundo a Escritura, se dirige a todos os homens, todos são igualmente importantes para Deus. Vamos aos exemplos. Aquele frentista que enche de combustível o tanque do meu carro e depois vai lá e infla o meu pneu que está vazio. O caixa do mercadinho do meu bairro. O vizinho que tem um cachorro, no meu caso, nós seríamos esse vizinho, que tem um cachorro que late loucamente enquanto eu quero dormir. Se eu tivesse vizinho, adora seria esse tal cachorro. Deus ama do mesmo jeito que me ama aquele colega de trabalho que ama fazer intrigas usando o meu nome. Aquele bêbado que vem me importunar na rua, pedindo dinheiro para viajar para Corumbá. Aquele motorista que anda travancando o trânsito, andando a 15 km por hora, achando que isso é prudência. Todas essas pessoas são valiosas para Deus e precisam ser valiosas para todo o cristão. Lucas 15 é um trecho popular dos evangelhos, muito popular. Contém uma das mais famosas histórias da Bíblia, a história do filho pródigo. Eu quero ler o início do trecho, na verdade o início do capítulo. Olha o que a Bíblia vai dizer, Lucas capítulo 15. E chegando-se a Jesus, todos os publicanos, cobradores de impostos e pecadores, e chegavam-se a Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Um burburinho lá entre eles. A gente pode justamente imaginar essa cena. Os líderes religiosos, escribas, diz o texto, ou seja, homens que faziam as cópias da lei, e por causa disso conheciam a lei de Moisés como ninguém. Fariseus, os separados, eles se autodenominavam separados para cumprir a lei de Deus. Eles estão meneando a cabeça, olhando para Jesus, recebendo todo mundo, dizendo: como esse homem se diz ser o Filho do Deus Santo, se ele se relaciona com essa gente? Estão eles nessa conversa fiada. E a Bíblia diz em reação a esse pensamento e a esse comentário deles, que Jesus conhecia muito bem, ninguém precisava contar para Jesus o que estava no coração das pessoas, ele sabia, diz a Bíblia. Jesus faz uma coisa que nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele só faz em Lucas 15. Em mais canto nenhum da Bíblia, Jesus faz isto. O quê? Jesus conta 3 parábolas em sequência, não dá nem tempo do povo respirar. Uma após a outra. Ele começa a ovelha perdida, depois ele fala da moeda perdida, depois ele fala do filho pródigo, em sequência. Ao fazer isso, Jesus estava agindo como mais ou menos alguém que diz assim: vou resolver essa questão de uma vez por todas. Chega, eu não vou contar uma, eu não vou contar 2, eu vou contar 3 histórias. É hora de deixar bem claro o quanto cada vida humana vale para Deus, o meu Pai. E lá vai Jesus falando sobre o amor de Deus. Um pastor de uma bela igreja, a comunidade Willow Creek, em Chicago, pastor Bill Hybels, ele conta para nós uma experiência que viveu há alguns anos. Eu quero ler esse relato. Ele diz assim: tempos atrás eu estava estudando esse texto de Lucas 15,
na tentativa de compreender suas implicações para a minha vida, enquanto malhava numa academia de ginástica que acabara de contratar um imigrante recém-chegado da Índia. Então, um indiano trabalhando na academia nos Estados Unidos. Seguimos na história. Era um rapaz baixo, calvo, que mal falava inglês, além de ser um pouco acanhado. Além de tudo isso, era um muçulmano devoto. Em outras palavras, diz Bill Hybels, não era o tipo de pessoa que eu escolheria para uma caminhada ou para um rally nas dunas. Com o passar do tempo, observei que os frequentadores e os funcionários da academia não se relacionavam com aquele imigrante. A atitude deles deixava bem claro que aquele homem, para eles, não era importante. Estando ali na academia e observando o fenômeno, tentei entender e discernir o que Jesus queria dizer quando afirmou e exemplificou que todas as pessoas são importantes para Ele. Não era difícil compreender o significado teológico, mas o que significava aquilo na prática? Como você deve estar imaginando, diz o Bill Hybels, fui forçado a concluir que se Deus se interessa por todos, então aquele acanhado indiano muçulmano também interessava a Ele. Por isso, meio sem jeito, comecei a me esforçar para estabelecer um relacionamento de amizade com o indiano. Trocamos palavras, brincadeiras, e pouco a pouco fomos estabelecendo contato. Finalmente, uma tarde, eu lhe dei uma Bíblia. E imagine o que aconteceu, olha que coisa linda. Na próxima vez em que nos encontramos, ele veio e me deu um Alcorão. O livro sagrado do Islã. Bill Hybels ganhou um livro muçulmano. Depois de uma certa ausência da academia por motivo de viagens, retornei à malhação e enquanto me preparava no vestiário, o indiano, com fisionomia preocupada, me abordou e disse: enquanto o senhor estava viajando, aconteceu uma coisa horrível. Minha esposa me deixou. Agora estou sozinho e simplesmente não sei o que fazer. Enquanto ele falava, diz Bill Hybels, lembrei-me que ele tinha um filhinho. Era fácil perceber o seu sofrimento e acho que fui a primeira pessoa com quem ele estava compartilhando. Enquanto ele explicava o ocorrido, olhei em seus olhos e senti que o Espírito Santo me levava a dar-lhe um abraço solidário. Só que o Bill Hybels, ele é muito franco, né? Ele vai dizer o seguinte: ele está ironizando, sendo sempre obediente, peso pesado espiritual que eu sou, fiz o que qualquer discípulo dedicado e sério faria. Pedi um daqueles tempos especiais no jogo e disse ao Senhor: Senhor, me dá um tempo. Não vamos nos precipitar, Senhor. Eu disse a Deus que havia 2 problemas básicos naquela direção de Deus para mim. O primeiro era que eu não sou uma pessoa naturalmente afetiva, particularmente com homens. Eu estava ali no meio do vestiário, metido em meus shorts, e Deus me pedindo para abraçar aquela criatura. E eu pensando, quanto esse homem é realmente importante para Deus. Meu segundo problema era a orientação religiosa daquele indivíduo. Eu disse: Senhor, o Senhor sabe que esse camarada, que o Senhor quer que eu abrace, é mais que um simples pagão. Ele está adorando, olha o que ele vai dizer, ativamente o concorrente. Final da história. Como você já deve ter previsto, diz Bill Hybels, não consegui inverter os conselhos do eterno, sábio e onisciente soberano do universo. Em vez disso, senti como se o Espírito Santo dissesse: eu sei de tudo isso, meu filho, mas eu quero que este homem saiba, em meio ao sofrimento, o quanto ele é importante para o único e verdadeiro Deus. Estou, na verdade, olha o que o Espírito Santo falou, estou, na verdade, procurando um dos meus filhos para lhe transmitir exatamente isso.
Será que você poderia fazer isso por mim? Devo confessar que não foi um passo fácil para mim, né? Nem tínhamos notado, né? Mas quando coloquei meus braços ao redor daquele rapaz, ele simplesmente desmontou, inundou meus ombros com lágrimas. Era claramente um momento importante para ele e, em contrapartida, para mim também. Essa história do pastor Bill nos leva a um segundo aspecto do Evangelho, segundo e último. A salvação é um convite amoroso que Deus faz, até para aqueles que rejeitam a ideia de um Salvador. Deus ama e quer salvar. Não há quem não deva receber o convite da salvação. Todos precisam receber. Não há um só ser humano, não há nenhum. Não há um só ser humano que Deus não queira salvar. E o caminho para todos, a Bíblia vai dizer, é o mesmo. O apóstolo Pedro vai falar sobre isso, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Vamos primeiro ao texto de Pedro. Quando Pedro, no seu discurso no Supremo Tribunal Judeu, o Sinédrio, está sendo interrogado acerca da cura de um coxo, Pedro vai fazer um pronunciamento maravilhoso. Atos capítulo 4, a partir do verso 8. Então Pedro, diga comigo, Pedro, cheio do Espírito Santo. Essa é a chave, né? Então Pedro vai falar cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, falou agora para os líderes do tribunal: líderes e anciãos do povo, se referem ao bem praticado naquele coxo que foi curado, deixem que vos diga claramente a vós e a todo o povo de Israel, que tal ato foi feito em nome e pelo poder de Jesus de Nazaré, o Cristo, o homem que crucificaram, mas que Deus ressuscitou. É pela sua autoridade que este se encontra aqui curado, pois Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas que veio a tornar-se a pedra fundamental do edifício. Vamos falar agora juntos o que Pedro vai dizer em Atos 4:12. Diga comigo: em mais ninguém há salvação debaixo do céu, não há outro nome que as pessoas possam invocar para serem salvas. Pedro, com todas as letras, cheio do Espírito Santo, vai dizer: somente Jesus, aquele que foi crucificado e que ao terceiro dia ressuscitou, pode ser invocado para a salvação. Mesmíssima verdade o apóstolo Paulo vai declarar quando ele vê os muitos altares aos deuses do Olimpo em Atenas. Atos capítulo 17 vai contar para nós essa história. Enquanto Paulo os esperava, Paulo está aqui esperando Silas e Timóteo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, ficou perturbado. Estou lendo Atos 17, verso 16. Ficou perturbado em Atenas com o grande número de ídolos que via por toda a cidade. Paulo está andando nas ruas e assustado com aquilo. É ídolo para tudo quanto é lado, tem estátua para tudo quanto é lado. Sigo na leitura. Foi à sinagoga discutir com os judeus e com os gentios piedosos e falava diariamente na praça pública para quem o quisesse ouvir. Paulo vai para a praça pregar. Verso 18. Teve também um debate com alguns filósofos epicureus e estoicos, mas quando lhes falou em Jesus e na ressurreição, a reação foi: mas o que quer dizer este tagarela? Parece que anda aí fazendo propaganda de uma religião estrangeira. Isto porque, o texto vai explicar, Paulo estava a pregar a boa nova de Jesus e da ressurreição. Então convidaram-no a ir ao Areópago e disseram-lhe: podemos saber que nova doutrina é essa que estás a divulgar? Pois andas a dizer coisas espantosas para os nossos ouvidos. Desejamos saber do que se trata. Convém explicar, verso 21, que todos os atenienses e também os estrangeiros residentes em Atenas passavam o tempo, eles gastavam tempo mesmo, a discutir as novas ideias que iam aparecendo. Eles amavam novidades. Atenas era o point de tudo quanto é novidade filosófica, intelectual. Eles amavam ficar discutindo essas coisas.
Verso 22, Paulo, pondo-se de pé diante deles no Areópago, falou-lhes assim: gente de Atenas, vejo que são muito religiosos, pois ao passar pela cidade reparei em muitos altares, um deles tinha até a inscrição ao Deus desconhecido. Afinal, têm andado a adorá-lo sem saber quem ele é, e por isso quero falar-vos agora acerca desse mesmo Deus. Foi Ele quem fez o mundo e tudo quanto há nele, e uma vez que é Senhor do céu e da terra, não vive em templos feitos por mãos humanas, e nem sequer precisa que seres humanos lhe façam seja o que for. Ele próprio é quem dá a todos a vida, o ar que respiramos e tudo o resto de que precisamos. Criou toda a população do mundo a partir de um só homem e espalhou as nações por toda a face da terra, fixando os tempos do mundo e as fronteiras da sua área de habitação. O que ele pretende, o que Deus pretende, dizia Paulo, é que o procurem e que se esforcem por encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Como disse outro dos vossos poetas, somos da descendência divina. Se isto é verdade, não devemos imaginar Deus como um ídolo que os homens fizeram, de ouro, ou de prata, ou de pedra, pela sua arte e imaginação. Deus tem tolerado a ignorância do homem acerca destas coisas, mas agora ordena a todos e em toda parte. Eu gostaria que você dissesse isso comigo. Deus agora ordena a todos e em toda parte. Agora olha o que Paulo vai dizer: que se arrependam e o adorem, só Ele. Pois marcou um dia para julgar o mundo com justiça, através do homem que para isso designou. A um que virá como juiz, e deu a todos uma sólida razão para crerem nesse homem, ressuscitando-o da morte. Deus designou o seu Filho Jesus Cristo, que se fez homem, para ser o Salvador de todos em toda parte, diz Paulo. Vamos novamente dizer isso? Todos, em toda parte. Eis o convite universal da salvação. Pedro diz, e Paulo também, a todos, em toda parte. Deus ordena: creiam no meu Filho, creiam na morte na cruz, em lugar dos pecados de vocês. Creiam na ressurreição ao terceiro dia. Creiam e sejam salvos. Preciso encerrar esta mensagem. O impactante relato, extraordinário, maravilhoso, da busca de um jovem hindu pela salvação. Esse jovem estava cada dia mais com uma tendência de devorar textos religiosos. Ele estava apenas com 15 anos de idade. Temos aqui pessoas com 15 anos de idade? Levantem bem alto as mãos, por favor. Oh, glória a Deus. Pois é, eu tenho até um filho que está com 15 anos de idade. Diga-se de passagem. Aos 15 anos de idade, esse jovem, Sadhu Sundar Singh, conhecia o Granth, que é o livro sagrado dos Sikhs, uma religião chamada Sikhismo. Conhecia o Corão, o livro sagrado do Islã. Conhecia cerca de 52 Upanishads, são instruções religiosas do hinduísmo. Aos 15 anos, Sadhu Sundar Singh devorava esses textos religiosos e os conhecia com profundidade. Mas como esses textos não satisfaziam o vazio da sua alma, ele começou a achar que seria na prática das boas obras que ele encontraria a salvação. E por causa disso, no vilarejo em que ele morava, ou no distrito em que ele morava, não havia, conta-nos Boanerges Ribeiro, sequer um mendigo que não o procurasse por causa da sua fama de jovem caridoso. Mas a cada dia, nessa busca por Deus, pela verdade, pela luz, a cada dia, depois de passar, diz Boanerges Ribeiro, o biógrafo de Sadhu Sundar Singh,
de atravessar todos os tediosos, chatos, cansativos rituais do sikhismo e do hinduísmo, de perder horas embebido em livros, de atender a todos os mendigos, ele ia, cabisbaixo e pálido, lá para o meio de um bosque, à procura de um mestre hindu. Era o mestre dele, um sábio sadhu que ficava no bosque. Cada dia voltava para casa depois do encontro com o sadhu, ainda mais triste, como alguém que está buscando algo inalcançável. Um adolescente, diz Joanés Ribeiro, que não via um lago de água fresca para os seus lábios febris. Afinal, depois de tentar inutilmente acalmar aquela sede assustadora com discursos, com citações, o sadhu, lá no bosque, olhou para o jovem Sadhu Sundar Singh, de 15 anos, e disse: meu filho, é inútil você perder tempo com essas coisas, com as leituras e com as ações de caridade. É inútil. Sadhu Sundar Singh foi ainda mais se frustrando na frente do mestre dele, e o mestre disse: mais tarde você conseguirá entender as coisas. E Sadhu Sundar Singh saiu dali dizendo: mais tarde. Mas aí ele teve contato com uma novidade. Falava-se muito nas práticas sublimes do yoga. Se dizia que se uma pessoa dominasse os mistérios do yoga, conheceria o céu na terra e entraria imediatamente na posse da salvação. Havia na cidade de Rampur, uma importante cidade da Índia, um brahmane, ou seja, um sacerdote hindu, que era yogi, praticava yoga, e Sundar o procurou, o jovem o procurou. Fez o aprendizado dessa arte de auto-hipnotismo, atingiu êxtase, yogi, aquilo era uma maravilha, tudo desaparecia, para dar lugar a uma sensação de paz e esquecimento. Mas, horas depois, ou, diz o biógrafo, seriam minutos, Sadhu Sundar Singh voltava a si, e o brahmane estava olhando para ele sorrindo, o mestre yogi. Só que no corpo de Sadhu, a cabeça pesava, a dor era por todo o corpo, parecia que ele tinha transportado uma carga muito pesada por muito tempo. O mundo era exatamente o mesmo, Sundar Singh era exatamente o mesmo, com uma tristeza ainda maior, com uma amargura na alma ainda maior, depois daquele transe enganador, diz Joanés Ribeiro. Abandonou a yoga. Buscava a realidade, não buscava um fogo fato, uma coisa que aparece logo depois some. Sher Singh, o pai dele, cada dia mais se preocupava com o filho. Sadhu Sundar Singh, com quantos anos? 15. Ia definhando, agarrado aos livros, com o olho no vácuo, no nada, depois que lia, esquecendo-se do mundo. Depois que aprendeu a leitura dos livros sagrados, não queria mais saber de estudar nenhuma outra coisa. Talvez, pensou o pai dele, novas preocupações o curariam daquela psicose. Diziam que os mestres da missão americana ensinavam bem. Na verdade, para um hindu eram malditos cristãos com os quais um bom sikh não deveria ter contato. Mas eles ensinavam bem. E não havia outra escola tão boa na cidade ou no distrito de Rampur. Então, Sher Singh matriculou o filho. Sundar foi matriculado numa escola presbiteriana. Cruzou o portal da escola em companhia de outro adolescente de Rampur, que junto com ele se matriculou. Eles estavam deslocados, os dois rapazes, foram sentar-se numa cadeira que a professora indicou. E ali Sundar Singh começou a examinar atentamente a sala e a professora. Estava ali analisando tudo. Com uma desconfiança incrível, aqueles olhos negros e profundos de um bom indiano olhavam por tudo. A professora estrangeira americana apanhou um livro preto, a capa era preta, entregou para os dois alunos. Já aberto num trecho, ela queria verificar o quanto eles sabiam ler. Ela apontou o trecho daquele livro. E Sadhu Sundar Singh leu em silêncio,
quando a unha da professora tocava o texto que dizia assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Sadhu Sundar Singh recuou algumas linhas, viu o nome Cristo, viu a palavra Cristo e se revoltou. Aquele livro era o livro dos cristãos. Ele fechou o livro e empurrou o livro na frente da professora com medo de contato com uma coisa imunda. A professora disse calmamente: leia. Ele ficou em silêncio. Depois de um silêncio ressentido, ele disse: por que eu teria que ler esse livro? Nós somos Sikhs. O nosso livro sagrado é o Granth. E a professora disse: mas o que eu quero não é que vocês sejam cristãos. Você pode ler o Novo Testamento e continuar sendo Sikh. Os dois rapazes estavam se recusando à leitura. Mas aí a professora, o golpe foi baixo, né? A professora simplesmente mostrou para eles o regulamento da escola, que dizia que o livro-texto da escola era o Novo Testamento. Ninguém era obrigado a se matricular, mas quem se matriculasse deveria cumprir as regras da escola. Que eles pensassem nisso e comprassem o Novo Testamento para acompanhar o restante da classe. Vocês vão ter que comprar esse livro. Sher Singh, o pai de Sadhu, quando soube disso, simplesmente, ele era um homem muito prático, né? Ele simplesmente entregou o dinheiro para o Sadhu Sundar Singh e diz: vai comprar o livro. Sadhu Sundar Singh foi lá e comprou uma Bíblia e começou a lê-la. Ele tinha fissura por livros. Começou a lê-la, mas sem prazer, ele diz. Comentário de Sadhu: homem estranho esse Jesus Cristo, mas suas palavras prendem o coração. Há algo novo, há algo refrigerante como a brisa. E ele mergulhou na leitura. Em dado momento, o jovem de 15 anos percebeu que ali havia ensinos absolutamente contrários às suas crenças Sikh. Ensinos que poriam por terra a doutrina que sua mãe, que ele amava tanto, que a sua mãe tinha ensinado. Fechou o livro indignado. Mas ele estava em crise porque o magnetismo de Jesus o prendia. Voltou à leitura, olha o conflito, voltou à leitura, contrariado. Só que agora ele queria achar contradições e erros no texto, para ele poder fugir do texto. Mas conforme ele mergulhava no Evangelho, esquecia o mundo. Esquecia tanto que certa vez um amigo deu um susto nele, porque simplesmente tocou o ombro de Sadhu, quando ele estava mergulhado na leitura da Bíblia. E disse para Sadhu Sundar Singh: você não deve ler esse livro. Por quê? Por causa do feitiço que existe nele. Você vai virar um cristão. Aleluia. E o colega disse: muitos outros começaram a ler e se tornaram cristãos. Não o leia. Afaste-se desse livro. Esse é o poder da palavra de Deus. Aleluia. Sadhu Sundar Singh franziu a sobrancelha. Ele estava perplexo com aquela história toda. Aquele negócio estava muito estranho. Ele fechou a Bíblia. Mas ele pensou: haveria então tanto poder naquele livro? Aquele amigo não era cristão, mas reconhecia que o livro dos cristãos possuía uma força estranha. E se o livro fizesse abandonar a sua religião? Ele pegou a Bíblia e atirou longe. E resolveu não voltar mais para a escola cristã. O ano letivo estava quase terminando. E o pai dele não via sentido nenhum em ele perder os exames. Pressionou o filho. E o filho fez os exames, mas pediu ao pai que o matriculasse na escola hindu da aldeia. Estava resolvido a não mais ter contato com cristãos, nem com o livro mágico. Mas ele havia passado
antes de ter esse contato com a Bíblia, 14 anos mergulhado na leitura, em casa, em templos ou no bosque com o mestre dele. Ele voltou à escola meses depois, andou um percurso de 4 quilômetros, mas agora ele ia para se opor com violência. Afinal de contas, ele tinha estudado durante 14 anos a sua religião. Todo ser de Sadhu Sundar Singh se revoltava contra os estrangeiros americanos, contra a sua religião, ele os odiava e zombava da Bíblia. Mas nessa época, o missionário, disposto a romper aquele círculo de ferro, de preconceitos que limitava o campo de ação, iniciou reuniões ao ar livre junto a um bazar. Uma tarde, quando ele erguia a Bíblia, o missionário erguia a Bíblia e citava um texto, um grito ardido o interrompeu, seguido de vaia, e depois uma pedra veio na sua cabeça. Logo em seguida outras pedras, e o pequeno grupo de cristãos que estava junto com aquele missionário se dispersou. Quando eles se dispersavam e quando a pessoa que tinha atirado a pedra se retirava, ainda vaiando, o pregador se surpreendeu com a expressão de ódio que incendiava os olhos daquele rapaz. Era Sadhu Sundar Singh exalando fúria. Desde aquele dia, Sadhu Sundar Singh se tornou o líder do movimento anticristão para varrer os missionários do distrito de Rampur. Essa luta, conta Boanerges Ribeiro, era a manifestação da sua angústia interior que o corroía. A alma daquele menino estava sentindo que uma nova criatura se aproximava. Em breve nasceria algo novo dentro dele. Necessariamente aquela coisa nova que estava chegando e contra a qual ele estava lutando reduziria a pó a coisa velha. A intuição era verdadeira. Sadhu Sundar Singh estava alimentando agora um horror por Cristo. Mas a visão do missionário mexeu muito com ele. Só de estar perto do missionário, a crise de Sadhu Sundar Singh era tanta, do missionário pregador, que ao sair dali, ele foi para casa se lavar, se purificar do contato com um cristão imundo. Pegou a Bíblia, veja o tamanho da crise, despedaçou-a diante do pai, e o pai estava horrorizado com aquilo. Agora, Sher Singh estava chocado vendo a fúria em que o filho estava em total descontrole. Cobriu de gasolina a Bíblia, as páginas rasgadas, e tocou fogo naquilo. A chama destruiu a Bíblia violentamente. Sher Singh, o pai de Sadhu Sundar Singh, que era um homem prático, disse a vocês, e muito equilibrado, olhou aquilo com desprazer. Ele não aprovava o que para ele era um fanatismo do filho. Mas o Sadhu estava fora de si. Pegou os demais livros da escola, havia outros, jogou todos nas chamas. Os olhos dele brilhavam com um ar maligno, enquanto as chamas vermelho-amareladas destruíam as páginas da Bíblia e dos demais livros. Ele estava com dor no coração. Depois daquilo, conta o biógrafo, Sadhu Sundar Singh vivia como se tivesse veneno na veia. Na madrugada do 3º dia, chegou uma resolução. O ódio o dominava de tal forma que no dia 18 de dezembro de 1904 ele disse, palavras dele: eu decidi abandonar tudo e acabar com a vida. 3 dias depois de queimar a Bíblia, levantei-me às 3 da manhã, tomei um banho ritual e disse: ó Deus, se é que Deus existe, mostra-me o caminho certo, ou eu me mato.
se ele não encontrasse a paz, ele mesmo conta, poria a cabeça no trilho da estrada de ferro, quando viesse o comboio das 5 horas, e ali morreria. Tinha a impressão de que encontraria sossego na outra vida, se não encontrasse nesta. E ele diz, ali fiquei, orando continuamente, sem resposta. Teria mais de meia hora de oração, na esperança de paz. Às 4:30, lembrando que Sadhu Sundar Singh se tornou um dos maiores missionários da história recente do cristianismo. Às 4:30, esse menino de 15 anos, ele diz, às 4:30 vi algo que nunca imaginara antes. Uma grande luz encheu o aposento. Eu pensei que fosse incêndio. Olhei ao redor, mas não descobri nada. De repente me veio a ideia de que aquilo poderia ser a resposta de Deus. Enquanto eu orava e continuava olhando para a luz, vi o vulto do Senhor Jesus Cristo. Era uma aparição gloriosa, plena de amor. Olha o que ele diz, fosse alguma encarnação hindu, fosse algum deus do hinduísmo, eu me teria prostrado diante dele. Mas era o Senhor Jesus Cristo, o qual poucos dias antes eu insultara. Senti que essa visão não podia ser fruto da minha imaginação. Uma voz me disse, na minha língua, em hindustani, até quando me perseguirás? Eu vim para salvar-te. Oravas para conhecer o caminho verdadeiro, por que não o tomas? Veio-me à mente, diz Sadhu Sundar Singh, uma ideia. Jesus Cristo não está morto, mas vive, e este é Ele mesmo. Caí a seus pés e senti essa paz maravilhosa que não havia encontrado em outro lugar. Era essa paz que eu buscava. Aquilo era o próprio céu. Quando me levantei, a visão tinha desaparecido, mas a paz e a alegria permaneceram comigo para sempre. Saí e fui dizer ao meu pai que eu me fizera cristão. Ele me respondeu, vai deitar e dormir. Pois se anteontem você estava queimando a Bíblia, como você agora vem me dizer que é cristão? Eu expliquei, é que eu verifiquei hoje que Jesus Cristo está vivo, e eu resolvi segui-lo. Hoje eu me tornei discípulo dele e passei a servi-lo. A quem se acha justo, Deus diz, creia unicamente no meu Filho Jesus Cristo, morto e ressuscitado em seu lugar, e seja salvo. A quem se acha indigno, Deus diz, creia unicamente no meu Filho Jesus Cristo, morto e ressuscitado em seu lugar, e seja salvo. A quem por toda a vida adorou diante de altares ou estátuas feitos por mãos humanas, Deus diz, creia unicamente no meu Filho Jesus Cristo, morto e ressuscitado em seu lugar, e seja salvo. A quem sequer aceita que Deus existe, Deus diz, creia unicamente no meu Filho Jesus Cristo, morto e ressuscitado em seu lugar, e seja salvo. Esse é o convite universal da salvação. Que Deus nos abençoe.